por videntes através do contato com os mortos, entre aspas, mortos. E então a proibição se dava para esse aspecto. A proibição era referente a essas evocações, o evocador dos mortos, para essas perguntas futuristas, que nem sempre eram úteis e necessárias. Por que eu digo isso? Porque nesse livro Números, esses 70 anciãos, a esses foi permitido que pudessem fazer uso dos dons proibidos, em especial dos dons da profecia, desde que reunidos os 70 na tenda. Acontece que isso ocorreu, e uma pessoa, um jovem, chega para Moisés, tão logo termina essa fenomenologia, chega para Moisés e diz: Senhor, 2 homens que não fazem parte dos 70 estão fazendo uso dos dons proibidos, estão profetizando. E Josué toma a palavra e diz: vamos proibi-los. E Moisés vira-se para Josué e diz: não, deixai-os assim fazer. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses 2. Vejamos que interessante. Quem nos dera se todos em Israel fizessem como fazem esses 2. E o que eles estavam fazendo? Derrogando a proibição. Estavam justamente fazendo uso dos dons proibidos, em especial a profecia. Mas havia uma diferença. Quem nos dera se todos fizessem como fazem os 2. Ele não disse quem nos dera se todos fizessem o que fazem os 2. Ele disse quem nos dera se todos fizessem como fazem os 2. Então Moisés não se referia ao ato, se referia à forma, à maneira, ao objetivo. Quem nos dera se todos evocassem os mortos, entre aspas, em outras palavras, com finalidades úteis e não com finalidades fúteis, como faziam. Saul, quando evoca o espírito Samuel, através da pitonisa de Endor, ele o evoca justamente para uma pergunta de ordem fútil, trivial. Evoca, e é repreendido por Samuel, evoca Samuel justamente para saber o desfecho da batalha do dia seguinte. Queria saber se eles ganhariam a batalha ou se ele pereceria. Era assim que as pessoas faziam. Usavam das pitonisas, dos videntes, para evocar os espíritos para as perguntas comezinhas, para que eles atuassem como se encarnados estivessem. E isso era voz corrente. Num povo que também estava acostumado a um processo politeísta, em que a divindade, em que os espíritos eram entendidos como as próprias divindades. E para um povo que buscava, ou para um legislador que buscava apresentar um novo conceito de unidade, de unicidade, melhor dizendo, Deus, essas práticas seriam contrapostas a essa ideia de ter nos espíritos as divindades. Então, por isso a proibição, não do ato, mas da forma. Quem nos dera se todos, eudade e medade, se todos fizessem como fazem esses 2. Que não eram dos 70, não eram anciãos, mas a eles era permitido o dom. Então, não era uma regra absoluta a todos, era uma regra relativa à forma, à futilidade com que tratavam esses assuntos. Como da mesma forma, nós temos a observação feita pelo Sr. Allan Kardec, no capítulo 26 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar, dai de graça o que de graça recebestes, ele vai tratar da mediunidade e ali ele chama a atenção para o aspecto sério do trato mediúnico. Diz ele, valendo-se de um ditado latino, sancta sunt extractunda santis, coisas santas têm que ser tratadas com santidade, é o ditado. Valendo-se desse ditado, ele diz, a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser exercida santamente. A mediunidade é uma coisa séria, que deve ser tratada com seriedade. Justamente como a ideia mosaica
para evitar a leviandade. Como certa vez dizem que uma pessoa procurou Chico Xavier e disse a ele que estava com um problema muito sério e gostaria da opinião do Espírito Emmanuel. E ele, como sendo um médium que contactava com Emmanuel, ela precisava que ele o ajudasse. E aí ela disse: olha, eu estou com um problema muito sério, minha filha vai se casar e eu preciso saber com qual vestido eu irei ao casamento. E Chico, chiquianamente, respondeu para ela: olha, minha filha, é uma preocupação muito importante, mas tem um outro médium lá em São Paulo, da sua cidade, que é melhor do que eu para isso. Isso nos anos 70. Procura por ele chama-se Denner. Denner era um estilista da época, muito conhecido, um excelente estilista. Então ele disse: olha, procura quem entende do assunto, vai conversar com o estilista. Esse é o aspecto da leviandade. Lógico que ninguém chegou para Moisés perguntando qual seria o melhor perfil para uma túnica, não é isso. Mas havia as perguntas descabidas, e isso era feito de forma cotidiana. E ainda vemos hoje, mesmo em algumas casas espíritas, pessoas que não dão um passo sem perguntar aos espíritos. Até como é que vão colocar as mesas no centro espírita. Tem que perguntar ao mentor da casa se a mesa fica na posição A, B, se põe cadeira, se não põe. Além de ser um benfeitor que trata com assuntos morais, ele tem que ser formado em design de interiores. Porque ele tem que falar da decoração do centro, como é que tem que ser a cadeira, a cor da mesa, a cor da toalha da mesa, a cor das paredes. Os espíritos não estão para isso. Eles têm coisas mais sérias para tratar. Então, esse é o aspecto da proibição. Isso foi o que Moisés chamou a atenção. Isso é que Kardec, o senhor Allan Kardec, também chamou a atenção. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser exercida santamente, religiosamente, dizia ele, ou seja, com regra, com sequência. Capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é esse aspecto. Mas ainda nos valendo da proibição, e considerando que esses argumentos não estejam fundamentados em fatos, e que as pessoas ainda possam dizer: mas isso são conjecturas, e você não tem fato para dizer que a proibição não existe, nós então vamos a um fato. Narrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 17, a partir do versículo 2, do 1 ao 9, aliás, que é a transfiguração de Jesus. Um ato mediúnico, que é bem tratado por Kardec, no livro dos Médiuns e também no livro A Gênese, sobre a transfiguração. Mas não a transfiguração em si, que nós vamos usar como um fato, mas o que ocorreu na transfiguração. Porque diz o evangelista que estavam com Jesus Pedro, André e João. E Jesus se transfigura, mostra a sua excelsitude, e aparecem dois espíritos a conversar com ele, Moisés e Elias. Os dois conversando com Jesus, já mortos. Está certo que no livro de Elias diz que ele não morreu. Ele foi aos céus, ele foi ascendido aos céus numa carruagem de fogo. Melhor se ele tivesse morrido, que era mais fácil explicar isso. Mas tudo bem, ele vai na carruagem de fogo, não tem problema. Mas Moisés não. Moisés estava, me permite a expressão, mortinho da Silva Júnior. Não tinha como. Porque o texto gênico diz: Moisés morreu e foi sepultado à base do monte. Então está ali claro. E ele, talvez valendo-se do ditado: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, ele proíbe e ao mesmo tempo ele se manifesta, depois de morto, entre aspas. Então Moisés foi o próprio derrogador da sua lei. Mas não foi com qualquer pessoa, foi com Jesus. E Jesus, então, de maneira subreptícia, ele vai dizer: essa lei está derrogada, porque não tem como isso acontecer. Eu estou conversando com espíritos com finalidade útil.
porque ele conversava longamente com Moisés e Elias. De tal forma, a aparição foi tangível que os apóstolos, Pedro em especial, disse para Jesus: Senhor, que bom que nós estamos aqui, pois poderemos erguer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Elias, outra para Moisés. Então eles 3 viram isso, e foi tão tangível que entenderam que poderia até fazer as tendas. Então ali, no Monte Tabor, foi definitivamente derrogada essa ideia mosaica, mostrando que era necessário que as coisas fluíssem e que o trato com o mundo espiritual seria agora algo do dia a dia. E Jesus várias vezes conversava com os espíritos impuros, dialogando com eles, como na passagem do endemoniado gadareno, em que Jesus vai para Gadara e dialoga com um endemoniado, entre aspas, gadareno. Então não há essa proibição, há fato. Se nós olharmos a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nós teremos ali um tratado sobre o exercício mediúnico. Ele cita algumas das faculdades mediúnicas, ele cita ali chamando-as de carismas ou de dons, dentre elas o dom, ou dentre eles o dom de ver os espíritos, o dom de discernir os espíritos, o dom de falar em línguas, o dom de entender as línguas. Então ele trata diversos dons ali. Mas ele diz uma coisa importantíssima, que nós falamos que é a base do exercício dos carismas que ele trata, o fundamento epistemológico, né? Ou seja, o conhecimento forte que ele trouxe, foi na frase que ele diz: os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Veja como ele traz agora o primeiro tratado ético, ou moral e ético, do exercício mediúnico. Os dons do Espírito são dados a cada um para aquilo que for útil. Mostrando então que o exercício dos dons espirituais só deveria ser feito se a finalidade fosse útil. Veja que ele não fala em proibição, ele regulamenta a ideia mosaica. Usa-se os dons, mas com finalidade útil. E mostra-nos que todos eles provêm de uma fonte só. Porque dizia ele nessa mesma carta: vários são os dons, mas um só é o Senhor. Mostrando que todas essas faculdades derivam de um mesmo lugar. São naturais. É do Criador, é da criação, é da criatura. E é interessante a seriedade tratada pelo apóstolo Paulo, que no Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 19, nós temos uma reunião mediúnica, não seguindo a ideia paulina. Diz lá o texto: em nome de Jesus, Paulo fazia maravilhas, de sorte que até as suas roupas, quando levadas aos doentes, eles se viam curados. E eis que, sabendo disso, 2 exorcistas ambulantes, filhos do principal dos sacerdotes, começaram a expulsar os demônios. E numa das vezes disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós te dizemos, saia desse homem. E o espírito imundo, ouvindo isso, virou-se para os 2 e disse: Jesus nós conhecemos, Paulo sabemos quem é, e vós quem sois? E avançando-se sobre eles, maltrataram-nos, despiram-nos, e eles nos fugiram. Veja que situação interessante. Tentando se valer da autoridade de outrem, não conseguiu atuar com aquele espírito. Por quê? Porque faziam aquilo por cópia, Ctrl+C, Ctrl+V. Paulo fazia, vou fazer também. Mas lhes faltava aquilo que Paulo tinha: ascendência
moral. Trabalhar com